Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos One Stop Shop. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Intalks de franquias. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, né, que é sobre a reinvenção e resiliência na liderança das franquias. E para isso, nós temos uma convidada, que ela é sócia-diretora da Nut Bavário, é diretora de relacionamento, microfranquias e novos formatos da BF e é mentora da Endeavor. Recebemos aqui a nossa queridíssima Adriana Auriemo. Bom dia, Adri! Bom dia, Adriano. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Maravilha! Hoje é um papo de Adriano para Adriana, né? Então, vocês já viram que tem coisa boa vindo por aí. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriano Magalhães, sou diretor da área de franquias da IWG, dona das marcas Regos e Spaces aqui. E a gente está desenvolvendo esse modelo aqui no Brasil. Bom, live boa é live que tem comentários, que tem a participação de vocês. Então, por favor, façam comentários, façam perguntas, aproveitem esse papo pré-almoço. Eu sei que está todo mundo com fome aí, já se preparando para almoçar, mas aproveita, vai ser um papo muito bacana. E obviamente, compartilhem, né? Assim, compartilhem via LinkedIn, marque... para quem estiver acompanhando no LinkedIn, marca o Adriano, marca a Adriana, né? E para que outras pessoas também tenham acesso a essa live.
Bom, iniciando aqui, Adri, nosso bate-papo, as pessoas querem te conhecer, né? E conhecer um pouco da história da Nut Bavarian, como tudo começou, né? Uma das grandes redes de franquias aqui no Brasil, uma das principais nesse setor. Conta pra gente, by Adriana Auriemo, como que foi o início dessa rede vencedora? Ponto sim. Bom, antes de mais nada, para você que está com fome, como o Adriano falou, já pode abrir aí o iFood, Uber Eats, Rappi, pede um cone da Nut, que assim você assiste a gente já experimentando o produto também. Bom, mas vamos lá. Eu sou a Adriana, eu sou casada com o Daniel, sou mãe de 3 filhos, o Bruno, o Marco e a Luísa, que hoje estão morando fora, estudam nos Estados Unidos. E eu comecei a Nut Bavarian em 1996. A Nut está completando esse ano 25 anos de Brasil. Na verdade, é uma marca americana que nos Estados Unidos a Nut Bavarian não é uma rede de franquias, ela é uma marca de um produto, de um equipamento que faz essas castanhas glaciadas, que foi inspirado num produto da Alemanha, da região da Bavária, por isso o nome, né? Região da Bavária, da Baviera, é o sul da Alemanha, e lá eles fazem essas amêndoas caramelizadas, artesanais, no meio das ruas, em panelas a gás, e nos Estados Unidos eles criaram esse modelo de negócio com equipamentos elétricos, e a gente trouxe isso lá atrás para o Brasil e desenvolveu aqui no Brasil um modelo de franquia, uma rede de franquias com quiosques espalhados em shoppings, aeroportos, terminais rodoviários, metrôs, enfim, uma série de lugares que talvez, se você ainda não tenha visto nossos quiosques, pelo menos o cheirinho você já deve ter sentido em algum lugar. Geralmente, quando a gente fala que é da Nut Bavarian, a primeira coisa que a pessoa comenta é aquele cheiro delicioso, é o cheiro do processo das castanhas sendo torradas. E posso contar um pouquinho da história, Adriano, rapidinho? Pode, deve, por favor. Então, tá bom. Só contando como é que eu conheci essa empresa, eu era recém-formada, eu tinha feito um curso de franquias, na época com Marcelo Scherto, a Franchise University, lá atrás, em 1990, acho que no começo de 96 mesmo. E eu e minha família, a gente estava numa viagem de férias, eu tinha acabado de me formar, a gente estava em Orlando, no meio de um jogo de basquete, para quem já assistiu o jogo lá, tem aquelas arenas, né, com aquele monte de barraquinha em volta. A gente sentiu aquele cheiro delicioso e, enfim, conhecemos o produto, adoramos, e uma tia minha que estava com a gente nesse jogo resolveu trazer o negócio para o Brasil. Ela comprou um quiosque americano, uma panela e a matéria-prima inteira. Então, ela trouxe num navio vários litros de xarope e amêndoas e noz pecan, que eram os 2 únicos produtos que vendiam lá, e montou o primeiro ponto em Campos do Jordão em julho. Vocês imaginam que julho em Campos do Jordão, aquele friozinho, tem tudo a ver com o produto, vendeu muito, foi um baita sucesso, mas depois, por razões pessoais, ela resolveu não continuar com o negócio, e como eu tinha feito aquele curso de franquia, eu já sabia que eu queria alguma coisa no universo do franchise, e olhando aquilo, a gente falou, puxa vida, isso aí pode ser uma rede de franquias. Foi quando eu entrei no negócio, aí fui lá para os Estados Unidos conversar com o David Brandt, que era o presidente da marca, para trazer a Master Franquia. Claro que nessa época, com o apoio do meu pai, né, ele me ajudou nesses primeiros custos da empresa e também com uma baita mentoria de negócios. Fui conversar para trazer a Master Franquia para o Brasil, e foi quando eu descobri que eles não eram franqueadores. Lá eles licenciam a marca. Então, nos Estados Unidos, qualquer pessoa pode comprar um equipamento da Nut Bavarian, montar um quiosque do Adriano, por exemplo. Então, eu vou ter o Adriano's Nuts. Você monta com o equipamento da Nut Bavarian e com a matéria-prima da Nut Bavarian. É mais ou menos como uma máquina de café, que você compra a máquina, você compra o sachê, você faz o café ali e você pode montar a cafeteria com o nome que você quiser. A Nut Bavarian é como se fosse essa máquina de café e esses sachês de café para fazer isso. E o que a gente acabou comprando foi a exclusividade desse equipamento para o Brasil, então ele não poderia vender para mais ninguém o equipamento no Brasil, a não ser para a nossa empresa, e também é a receita, a fórmula, né, do glacê que faz o produto. Aí todo o resto foi desenvolvido aqui. Mix de produtos, embalagens, modelos de quiosques, modelo de franquia, tudo isso foi tropicalizado, inclusive a própria fórmula do xarope, a gente também mudou bastante coisa.
E no começo da empresa, logo nos primeiros anos, o meu namorado da época, o Daniel, começou a me ajudar, e depois disso entrou e ficou meu sócio até agora na empresa, e hoje a gente toca a empresa junto. Então, olha que bacana, né? Você, apesar da mentoria que você cita e enaltece o seu pai nesse contexto, você teve a visão, em algum momento, né, de transformar um negócio que não era franquias e instituir esse modelo aqui. Né? Isso é visão. Acho que a veia empreendedora já estava contigo, né? Isso é muito legal. Na verdade, quando eu fiz a Franchise University, eu me apaixonei pelo sistema de franchising. Eu via que, e estava muito no começo, né? Quem é dessa época deve lembrar que em 1996 ainda tinham poucas redes de franquias. A ABF estava nos seus primeiros anos, acho, sei lá, não tinha nem 10 anos de ABF ainda. E tanto que a gente logo se associou, assim que a gente resolveu abrir o negócio, a primeira coisa foi se associar na ABF para aprender e tentar fazer certo desde o começo. Claro que a gente errou bastante, aprendeu muita coisa, mas o conceito de ter na sua cabeça uma expansão grande, rápida, ocupando os lugares principais, porque assim, se fosse hoje em dia, quando você abre um negócio, no dia seguinte já tem um monte de gente copiando, é muito rápida a informação, as pessoas já descobrem os novos negócios e tem uma agilidade muito maior para botar em prática. Naquela época a gente teve uma certa vantagem, que as coisas eram um pouco mais demoradas, não tinham ainda as redes sociais e o WhatsApp e fotos digitais e nada disso. Então, a ideia era, vamos entrar nos principais pontos o mais rápido possível para poder marcar presença, e se vier algum concorrente com um produto similar ao nosso, o mercado já vai estar bem ocupado. E a melhor maneira de se fazer isso é através dos sistemas de franquias. Rodrigo, só pegando o seu gancho, quem chega primeiro bebe água limpa, não é isso? Exatamente, bebe água limpa. Claro que também quebra mais a cabeça, né? Porque a gente tem que criar um mercado para um produto completamente novo. E lá atrás, 25 anos atrás, não era tão comum você comer as castanhas, as nuts, da maneira que a gente come hoje, como snack. Naquela época tinha bolo de nozes e tinha amendoinzinho salgado, castanha de caju salgada, mas era muito pouco. Há tanto que a palavra... Eu acho que a Adri congelou aqui. Vou pedir ajuda para o Diego, nosso suporte técnico aqui, para ver se a gente consegue resgatar a Adriana, que estava falando sobre as qualidades das castanhas. E eu estou vendo aqui que tem bastante fã, né, de castanha. O Igor Mariano, que ama muito a Nut Bavarian. Eu também gosto demais, aquele cheiro, como a Adri falou, ele se espalha no shopping, a gente consegue identificar rapidamente que ali tem alguma castanha sendo preparada. Né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue... Aqui. Aqui está voltando. Opa! Achei que você tinha ido almoçar e já tinha ido... Eu não sei até que horas que vocês me escutaram, Adriano, mas eu estava falando palavra mesmo. Nós estávamos nos shoppings, nas castanhas, você estava contando um pouco, a gente estava falando sobre o pioneirismo, né, que você começou foi uma das desbravadoras desse contexto, né? Então, e como eu estava falando, nuts era algo que não era usado, nem o termo nuts, nem a palavra, e nem o produto consumido da maneira que é hoje. Isso, sem dúvida, foi uma dificuldade para a gente no começo. Primeiro, pela tradução, não tinha tradução, a palavra nuts, ninguém sabia o que significava. A nossa marca, em português, Nut Bavarian, né? A gente fala Nut Bavarian, mas é The Nut Bavarian, que era o nome oficial. Também não significa nada em português, em inglês, o nut, ele tem aquela conotação do maluco junto com o grupo de nozes, que é o nuts, e o Bavarian, que é a região da Bavária, e Bavarian Nuts, em inglês, já significa amêndoa com essa casquinha doce. É que nem a gente fala pão francês, que você sabe qual é o pão francês. A Bavarian Nuts, o americano sabe, o brasileiro não tinha noção do que era. Então, foi muita degustação,
O cheirinho ajudou bastante também, porque a pessoa vinha, nossa, que cheiro gostoso, o que é isso? A gente participou de muito evento, muita feira, muita festa, então, Fórmula 1, Fórmula Indy, Festa do Peão, feiras corporativas, sempre com o intuito de mostrar o produto e de fazer a divulgação do produto. Foi só depois de alguns anos que a gente começou a mostrar o produto aberto. Eu não sei se alguém aqui conhece a NET Bavarian há mais tempo, mas no começo a gente fazia o mesmo sistema americano. A gente fazia o produto, embalava nos cones de papel e deixava ele fechadinho ali. Aí a pessoa comprava um cone de amêndoa, ou um cone de nozes, ou um cone de amendoim, e experimentava da cestinha, mas ela não estava vendo o que era o produto. Tanto que eu falo que a empresa teve algumas alavancas de vendas muito fortes que foram com as atualizações dos quiosques. Os nossos quiosques, a cada 5 anos, mais ou menos, a gente muda completamente a cara deles, dá uma repaginada geral para estar sempre em movimento, para estar sempre atualizado. E a primeira grande mudança que a gente fez foi colocar uma foto do produto, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas a gente colocou uma foto do produto embaixo, foi aí que a gente percebeu que as pessoas não sabiam que a gente estava vendendo. Do dia para a noite, as vendas duplicaram. E aí, depois, o segundo grande aumento de vendas em relação ao quiosque foi quando a gente começou a botar o produto exposto aberto, nas bandejinhas, como é hoje, nas estufas, que eles ficam quentinhos ali abertos, e a pessoa pode misturar a embalagem, montar o cone com os grãos que ela quiser. Também foi outra grande sacada que hoje, olhando, a gente fala, nossa, é tão óbvio que tinha que ser assim, mas lá atrás não. E essa é até engraçada, porque são as coisas que às vezes a gente nem está pensando no negócio e a gente pode ter uns insights que vão fazer uma baita diferença em qualquer situação. Essa foi uma foto que meus pais, quando estavam numa feira de medicina na Alemanha, tiraram uma foto de um quiosque vendendo as castanhas lá, e a gente viu essas bandejinhas abertas. A gente, putz, por que a gente não fez isso antes? Pois é. Enfim, já faz alguns anos, claro, mas são coisas que às vezes você não está nem preparado para ter a ideia vem e faz uma baita diferença, né? Eu costumo dizer que todo empreendedor ele é também um cientista, né? Porque isso que você está ilustrando é método científico. Testa, vê se funciona, né? Se funciona, replica. Às vezes você testa e erra, e assim vai. Puxa, você foi descobrindo ao longo do tempo qual era o melhor formato de vendas. Mas eu queria fazer uma pergunta aí. A partir de 1996, quando você fez o curso com a Xerto, né, que você começou a se descobrir no franchising, como que foi a escolha do primeiro franqueado e quais as características que um franqueado precisa ter, né, para, de fato, conseguir performar bem e conseguir ter sucesso nesse modelo? Tá, vou ser sincera agora, tá? Tudo que eu escuto hoje sobre expansão, eu vi que a gente fez completamente, não digo errado, porque no final deu certo, a gente tem boa parte da rede que está com a gente desde o começo, mas sem muita teoria por trás, embora eu já tivesse aprendido, mas eu não lembrava de todas as aulas também da Franchise University na hora que eu comecei. Mas a primeira franquia foi no Rio de Janeiro, e na verdade foram eles que nos procuraram, porque viram nossos quiosques no aeroporto. A grande alavanca para a nossa expansão foram os pontos nos aeroportos. E logo no primeiro ano, a gente já conseguiu colocar no aeroporto de Congonhas e no aeroporto de Guarulhos, por um tempo temporário, né? Por um tempo curto, porque eram contratos temporários, não era licitação ainda naquela época, mas isso fez com que a marca se tornasse conhecida por pessoas de várias cidades. Então, os primeiros 2 franqueados foram no Rio de Janeiro, até aí é relativamente perto, dava para a gente controlar. Segundo franqueado foi em Belém do Pará. Nossa. E aí era um médico que conhecia alguém da minha família e entrou em contato também, não sei como, mas digo, longe, né? Se você for pensar em logística, em visita de campo e etc., nada a ver. Abrir em Belém do Pará, o terceiro em Goiânia, quer dizer, não tinha muita... Foi orgânico, a coisa foi acontecendo de forma orgânica. Foi meio que acontecendo, mas aí, claro, que depois disso a gente aprendeu bastante, principalmente para essa parte da logística, do envio dos insumos. A nossa franquia, ela tem algumas vantagens, mas acredito que a maior delas é que é um produto muito fácil de se trabalhar. É um produto que não é perecível, tem uma validade grande,
ele é fácil de você fazer, ele não estraga com tanta facilidade. Então, isso ajudou bastante a abrir em lugares diferentes e conseguir fornecedores que enviassem mercadorias de qualquer parte do Brasil para esses lugares. Isso hoje, só que lá atrás, quando a gente abriu em Belém, o nosso xarope ele ainda ia líquido para o franqueado, ele ia nos galões. E até chegar lá em Belém, o galão de xarope, ele estufava, ele esquentava, ele estragava no meio do caminho, no caminhão. Hoje ele não vai mais, ele vai seco, ele é em pó, enfim, ele é um outro processo. Mas deu um trabalhinho que, se a gente fosse voltar no tempo, a gente ia começar mais perto antes, né? E de perfil de franqueado, Adriano, essa foi uma outra grande lição que a gente aprendeu com o tempo também. Porque durante alguns anos a gente escolhia o franqueado baseado na capacidade dele de operar um ponto, tanto capacidade financeira quanto capacidade de gestão, de operação, de equipe, etc. Ele era analisado se ele era um bom operador de quiosque, se ele conseguiria cuidar daquele quiosque. Só que a gente dava uma área inteira para ele. Então, a gente pegava uma cidade como Belo Horizonte, dava para um franqueado. Uma cidade como Curitiba, dava para outro, Salvador, e assim foi. Só que nem todos tinham nem condições financeiras de abrir um segundo quiosque, nem de gestão de né, uma equipe maior e múltiplos pontos. Isso a gente aprendeu e hoje a gente já está bem mais consciente de que para regiões onde cabem mais pontos, a gente precisa de alguém mais com essa experiência, né, com esse perfil. E sem dúvida nenhuma, escolher bem o franqueado faz toda a diferença. E um dos pontos que a gente mais olha, mais do que o conhecimento técnico, a educação que ele teve, etc., o que a gente mais olha hoje são os valores desse franqueado. Então, se ele tem os mesmos valores da nossa empresa, que a gente fala que é transparência, que é respeito, aqui respeito pela equipe, respeito pelos fornecedores, a gente já pegou franqueado que em visitas de campo do nosso construtor de campo, o franqueado estava assim maltratando os colaboradores ali da ponta de uma maneira que não é a nossa marca, não é o nosso jeito de trabalhar. E a mesma coisa em relação ao pessoal de shopping center. A gente já teve shopping que expulsou na Tibabara porque o franqueado era estúpido com ele, sabe? Não podemos ter isso. Respeito é um dos nossos principais valores. Respeito com os nossos fornecedores, com a nossa equipe, com os seus próprios colaboradores, enfim. E excelência, ética. Se ele tiver esses valores, o resto tudo a gente ensina, fica muito mais fácil. Boa. São os famosos soft skills, né? Acho que hard skills a gente consegue treinar, soft skills, né? Esses valores que são intrínsecos e são específicos de cada candidato, e isso não tem, de fato, como ensinar. Muito bom, muito bom. E aí, agora, se eu queria puxar um pouco a questão do contexto, né, que as franquias estão vivenciando nos últimos 2 anos. A gente está falando de resiliência, um dos temas aqui do nosso bate-papo de hoje. Como a Nut Bavarian está atravessando esses mares turbulentos, né, os shoppings voltaram a funcionar com horário estendido, as coisas estão se normalizando, a vacina ganhou uma amplitude maior, graças a Deus. Como que a Nut Bavarian atravessou 2020 e está atravessando agora esse ano de 2021? Vamos lá. Bom, primeiro assim, 2020 a gente teve algumas etapas. A primeira delas foi aquele susto inicial, né, que a gente fechou, imagina que do dia para a noite, literalmente fechou tudo. A gente tinha acabado de ter a nossa convenção de franqueados. A gente fazia todos os anos um encontro com todos os franqueados da rede, e ele tinha acontecido dia 6 e 7 de março de 2020. Vocês lembram que foi na semana seguinte que tudo fechou. Até a data da convenção, ainda não estava muito certo do que ia acontecer, tanto que a gente mostrou para os nossos franqueados várias opções de canais diferentes de venda. A gente falou muito sobre vendas em eventos, vendas corporativas, o que a gente chama dos grêmios corporativos, onde o franqueado leva a nossa estrutura para dentro de outras empresas para vender, que era um canal que estava crescendo bastante, enfim. Aí, semana seguinte, fecha tudo. Imagina que todo mundo ficou bem assustado com isso, mas naquele momento a gente achava que era pouquinho, que eram 15 dias, e já foi um susto enorme, porque 15 dias fechado, e no nosso caso, 100% da rede fechada, já era assustador.
Só que o negócio não voltou, né? Então, de 15 passou para 30, para 1 mês, 2 meses, 3 meses, foram aí alguns meses com 100% da rede com faturamento zerado. Aí, algumas coisas. Primeiro, assim, nós, como franqueadores, a gente tinha que informar os nossos franqueados, então deixar eles cientes do que estava acontecendo. E era muita informação saindo. Eram as ajudas do governo em relação aos colaboradores, né, folha de os salários e imposto, e o que vai abrir, o que vai fechar, quais shoppings abriram, quais shoppings fecharam. Era muita informação. Uma das coisas que a gente fez foi ter a minha equipe começou a coletar todas as informações que eram relevantes para a nossa rede e passar para os franqueados com uma frequência bem grande. No começo da pandemia, a gente tinha reuniões semanais com todos os franqueados, lives semanais, e também na nossa extranet, colocando tudo isso, o que saiu de novo, o que está acontecendo, quais as novas regras, as leis, etc. Aí a gente fez um levantamento de o que a gente tem, o que a gente não consegue mudar, o que a gente tem que preservar. Espera só um minuto que meu cachorro está correndo aqui. Deixa eu só... Bom, depois eu vou fechar, ele está atrapalhando. Fecha aí para mim, por favor. Obrigada. Então, a gente percebeu assim, o que a gente não consegue mudar? Os pontos estão fechados. A gente pode fazer o que for, a gente não vai conseguir abrir um quiosque. Não cabe a nós, franqueadores, por mais que a gente trabalhe, abrir um shopping center, abrir um aeroporto. 2, as pessoas estão em casa. A gente pode fazer a campanha que for, a gente não vai fazer com que elas saiam da casa delas para comprar na Itibavária. 3, os eventos, sim, foram cancelados. As empresas estão fechadas. Esses canais nossos de você levar para eventos, levar para empresas, não vai funcionar. Agora, o que a gente tem? A gente tem um produto saboroso, delicioso, que as pessoas gostam e que é nutritivo, que nesse momento de pandemia também fez diferença, porque as pessoas estavam super preocupadas, né? Preciso manter a minha saúde. O Covid, ele mostrou a importância de você manter a saúde, e a gente trabalha com o alimento natural mais nutritivo do mundo, que é a amêndoa. Isso, pesquisas publicadas, vocês vão ver que as castanhas, em geral, elas são extremamente nutritivas, a gente trabalha com isso. É um produto que viaja bem, ele não mela, não derrete, não suja a mão. Você consegue fazer o delivery de uma maneira muito tranquila em relação ao transporte do produto. Ele pode ser vendido em qualquer lugar, e a gente tem uma rede de franqueados super engajados. Aí, o que a gente tinha que preservar naquele momento, né? A gente tinha que preservar nossos fornecedores, a gente não queria quebrar ninguém. Então, negociando com fornecedores, e a gente fez isso, negociou com todos eles, de fornecedor de grãos, a fornecedor de sistema, a fornecedor de internet, enfim, né? Quando você não tem faturamento, você tem que cortar custos de algum lugar. Mas a gente queria preservar a nossa rede de fornecedores para a hora que as coisas voltassem, eles estarem vivos também. Isso foi muito conversado com os franqueados, para eles também perceberem isso, porque o franqueado tinha feito várias compras e estavam com contas para pagar de fornecedores que, se não renegociassem, se simplesmente não pagassem, iam atrapalhar o resto da rede. A nossa marca, óbvio, tinha que ser preservada, a gente não ia fazer nenhuma loucura, de repente, em campanhas que não tinham a ver com a nossa essência. A gente tem a nossa rede de franqueados extremamente engajada e que tinha que continuar acreditando na gente e continuar muito participativa. Por isso que eu falei de trazer eles mais para perto, de fazer as lives semanais, que depois passaram a ser mensais e continuam até hoje, lives mensais, reuniões de clusters com grupos de franqueados para a gente pensar em alternativas. Enfim, e o que a gente podia fazer naquela época era trabalhar com o que a gente tinha, reduzir todos os gastos, negociar com os fornecedores, cortar custos que davam para cortar e aproveitar as oportunidades que a pandemia trouxe, porque sempre tem algumas oportunidades no meio das dificuldades. No nosso caso, a principal delas foi que, como eu falei para vocês, que na nossa convenção de franqueados a gente já tinha falado sobre os outros canais, a gente não estava explorando ainda os canais digitais, a gente estava assim, com alguns poucos quiosques fazendo delivery aqui eu estou falando de iFood, Uber Eats, essas coisas, mas bem poucos. O nosso e-commerce ainda não tinha começado, a gente estava em alguns poucos supermercados, algumas poucas cafeterias e lugares assim. Aí a gente pusou no acelerador nessa linha de produtos. No delivery,
toda a rede passou a trabalhar com entregas e a gente fez um trabalho grande de divulgação disso também, colocamos esforço ali. Só que o delivery, quando os pontos estavam fechados, ele, para o nosso negócio, se mostrou muito difícil, porque com o quiosque fechado, onde é que o franqueado ia fazer o produto? Diferente dos restaurantes de rua, que você consegue deixar a cozinha aberta e você trabalhar na cozinha e vender. Os nossos quiosques eram no meio dos corredores de shopping, eles estavam completamente fechados, não tinha nem como fazer entrega. Alguns poucos franqueados conseguiram levar o equipamento para sua casa, aí teve todo um trabalho da gente entender como é que, dentro de todas as regras de vigilância sanitária, ele conseguiria transformar uma área da casa dele numa produção de nuts para delivery, mas isso representou um valor muito, muito pequenininho. O que funcionou muito para a gente foi colocar a Nut Bavária nesse mundo digital. Entramos em todos os marketplaces, Mercado Livre, todos eles, Americanas, também, em quase todos eles. O nosso e-commerce também, a gente deu uma repaginada o nosso site, que antes era mais site, menos e-commerce, agora ele ficou realmente um e-commerce de verdade, ainda tem muita coisa para mudar, na verdade. Depois, se quiser, a gente um dia conversa sobre isso, porque tem muita mudança aí que a gente ainda vai fazer. Mas começou a funcionar, e esses canais de produto pronto. A gente estava começando uma linha de produtos já envasados, que era a linha de supermercado. Começando, assim, as embalagens ficaram prontas em março de 2020. Aí foi, vamos bater nas portas. Cafeterias vendendo nossos produtos depois de reabertas, mas supermercados, farmácias, agora já depois de reabertos hotéis, lojas de conveniência e tudo mais. Colocamos produtos em vários pontos, e é um canal que talvez, se não tivesse existido a pandemia, ele ainda ia estar mais para trás, porque a gente não estava dando a atenção necessária para ele que a gente deu depois disso. E a linha de food service, que é uma linha de produto como ingrediente para outros produtos, também cresceu, ela ficou um tempo parada durante a pandemia. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente vende nuts para Cacau Show, a gente vende nuts para bate de latte, para tradicional bolos e para algumas outras redes e restaurantes que usam como ingredientes dos seus produtos. Esse canal também tinha ficado paralisado, mas depois ele voltou com uma força ainda maior. E falando um pouco de gestão de equipe naquela época, eu falei isso para todos os franqueados, né, que no final o empresário, ele está numa posição, o empreendedor principalmente está numa posição que você não, todo mundo assim desesperado, só que você não pode se desesperar, você não pode sentar e chorar porque as coisas estão fechadas, tem que ficar pensando em soluções, contando com a sua equipe para pensar em soluções, mas também deixando a equipe muito tranquila, não tranquila a ponto de não se esforçar para fazer, mas tranquila de saber o que está acontecendo. Nesse caso, a transparência fez toda a diferença. Você falar para os seus colaboradores, olha, a situação é essa, aconteceu isso, os números são esses, a gente precisa vender tanto para segurar a empresa, a gente precisa conseguir tal coisa, e aí você deixa o pessoal com um certo conforto de não ser mandado embora no dia seguinte, né? Porque, no fim, aconteceu muito disso. E uma das coisas que a gente tinha e que a gente queria preservar também eram nossos colaboradores, são ainda nossos colaboradores, pessoas que estão com a gente há tantos anos e que, poxa, leva tempo para você treinar, para você passar seus valores e tudo que a empresa é para alguém, e seria uma pena a gente perder essa turma durante a pandemia. Então, a gente conseguiu segurar aí boa parte da equipe. Dri, isso é uma aula mesmo de resiliência, né, e de liderança. Eu acho que essa zona de desconforto que todos passaram, né, contribuiu demais para a inovação, de fato. Né? Vocês começaram a adotar e a investir em canais que antes estavam na gaveta ou ainda esquecidos. Né? Então, foram para o varejo, food service, foram explorar outras possibilidades. Então, acho que esse desconforto, de alguma forma, foi positivo para a Nut Bavária. Né? Acho que é muito legal esses insights que você traz. Né? E aí, quando você fala que teve reuniões semanais, que envolveu os fornecedores, que criou clusters para discutir, isso, para mim, me remete a esse modelo mais colaborativo das franqueadoras atuarem. Né?
É esse o papel dessa nova liderança das franqueadoras, né, de engajar, de conectar, porque no passado era convenção uma vez por ano e acabou, né? Ô, Adriano, você sabe que eu acho que seria um desperdício se as franqueadoras não aproveitassem as cabeças todas pensando no seu negócio como a gente tem dos franqueados todos. E isso a tecnologia trouxe para a gente. Isso que a gente está fazendo aqui, uma live, um Zoom, você conseguir conversar com as pessoas virtualmente, era algo que já existia, mas que a gente não usava, a gente não fazia reunião virtual, a gente ficava esperando a convenção anual, isso até agora, né, 2 anos atrás, você ficava esperando o ano inteiro para passar informação, treinamento, conteúdo para a tua rede de franqueados, para ter que juntar todo mundo num espaço físico e, de repente, trazer um fornecedor para mostrar uma inovação, e aí não ia dar tempo de você discutir com o fornecedor sobre o que é melhor para o seu negócio. E aí, também tiveram algumas fases. Acho que a primeira fase foi a gente tentar trazer para o mundo virtual aquelas coisas do mundo real com as suas limitações. Estou dizendo assim, primeiro ano, muitas redes de franquias fizeram convenções de franqueados online, seguindo o modelo tradicional, que era assim, 2 dias de convenção, tudo condensado num lugar só. Por quê? As limitações que a gente tinha no físico, que eram: a pessoa vai ter que pagar uma passagem só, vem de gente de todo lugar do Brasil, não dá para você fazer uma coisa um dia, outro dia no outro, porque você tem que estar com todo mundo junto. No virtual, não. Então, no virtual, você pode pegar um dia e marcar uma reunião num dia X com um fornecedor tal que está com uma solução legal e trazer vários franqueados de vários lugares do Brasil sem custo nenhum para discutir com esse fornecedor qual é a melhor opção para a rede. Você não precisa esperar uma convenção para isso. E você consegue também, puxa, estamos com uma ideia de uma campanha tal, vamos trazer o fornecedor da embalagem com 2, 3 franqueados aqui para conversar sobre esse tema. A gente não tinha esse hábito antes, a gente está falando pela Nut Bavarian, mas acho que boa parte das redes de franquias também não. Isso é tão legal, é tão rico, e tira um peso das costas do franqueador também, porque a decisão passa... A decisão não, a escolha do que você vai fazer passa a ser feita com várias cabeças dando sugestões. E às vezes a gente realmente não enxerga o que está acontecendo em outra cidade, em outro estado, em culturas diferentes, em coisas diferentes. É claro que eu acho que ainda é papel da franqueadora essa liderança para cuidar da marca, porque a franqueadora enxerga a marca como um todo. O franqueado, às vezes sim, às vezes não. Só que tem que deixar muito claro para ele o que ele está sugerindo, se o que ele está sugerindo é para o bem dele ou para o bem dele e também de toda a rede. Vou dar uns exemplos bobos. A gente não pode deixar, por exemplo, um franqueado fazer um produto com... sei lá, minha vizinha faz um bolo delicioso, vai fazer com amêndoas, eu quero botar no meu quiosque com as castanhas nossas junto e vou botar um bolinho da Nut Bavarian. Poxa, super legal. Se a sua vizinha realmente for uma boa fornecedora, a gente tem que falar com ela, tem que ver como é que ela produz, tem que ver a rastreabilidade desse produto, se está com a etiqueta certa, se ela consegue fornecer para a rede toda, enfim, tem todo um processo nisso. Se o franqueado vier reclamar que, não, ela não deixou eu pôr o bolo da minha vizinha, e então ela está atrapalhando as minhas vendas, se ele entender o porquê que a gente tem que fazer essa coisa toda, ele vai ficar descontente. Mas se ele entender, ele vai saber que, poxa, se um cliente comer esse bolo e passar mal, ele vai botar na rede social que foi o bolo da Nut Bavarian. Independente de... Não vai falar que foi o quiosque do fulano e tal, né? Mas é só uma questão, de novo, de transparência e de você explicar as razões que a franqueadora tem e o franqueado geralmente entende. A gente, no nosso caso, tem uma rede de franqueado muito boa e muito parceira e que eles estão bem conectados com isso. E em relação a franquias em geral, Adriano, acho que uma das coisas mais legais que tem hoje é também essa troca de experiência entre as redes de franquias. Não sei se você já conversou com o André aqui no programa, se não conversou, acho que vale conversar. Conversamos. A última foi com o André. Que legal. Então você já deve ter escutado ele falar do competition, que é a competição com colaboração. A gente está se ajudando o tempo inteiro, as redes de franquias todas, mesmo de coisas concorrentes, porque está dentro dessa essência do franchising, a colaboração. E a gente saber que para a pessoa ter dinheiro para comprar os meus produtos,
você, na tua empresa, também precisa dar certo para os teus colaboradores, para os teus franqueados ganharem dinheiro e gastarem nas outras redes também. Então, tem esse viés. Maravilha. E, bom, foi sensacional. Como é que é o termo? Compromission? Competition. Competição com colaboração. Muito bom, muito bom. E é dessa forma, Adri, que você começa a construir uma cultura que é capaz de apoiar o crescimento das franquias e, ao mesmo tempo, manter os franqueados na rede, né? É dessa forma que você começa a construir essa paixão que você tem pelas castanhas, falando da questão da saúde, falando até do prazer de degustar as castanhas, que você consegue passar para os seus franqueados, né? Como é que é isso, né? Porque a cultura é um dos principais alicerces para a longevidade de uma franqueadora. A cultura Bruno, mas a gente aprende que quando você escuta o que o franqueado tem para falar, você consegue se entender. A gente fala que, às vezes, você tem que procurar o confronto para evitar o conflito. Frase que eu escutei numa das IFAs, inclusive. Quando você quer se esconder muito, alguma coisa está errada. Então, escuta o que ele tem para falar. Veja se você tem razão ou não tem, coloca o teu lado também. Você vai ver que vai aparecer muita coisa legal, muita ideia interessante. E, de novo, seria um desperdício não aproveitar essas cabeças. É claro que tem perfis diferentes de franqueados, tem aqueles que gostam de ficar na dele, tem aqueles que querem só escutar, né, e fazer o que precisa ser feito, mas podendo participar ajuda demais a rede. E eu acredito também que essa foi a grande diferença do universo do franchising com outros negócios durante a pandemia. Quem estava sozinho durante a pandemia deve ter sentido muito mais pressão, deve ter sofrido muito mais. Eu vejo assim, não só na minha rede, mas nas redes em geral, as franqueadoras tiveram uma agilidade muito maior para a tomada de decisão, para conseguir mudar o rumo, para conseguir, tá virando o barco, é um monte de bracinho para segurar o barco ali para cima, com ideias, com coisas que você tem que fazer, com negociações. Você pensa assim, a gente teve um trabalho gigante em negociar com todos os nossos fornecedores de grãos, fornecedores de sistemas, tentar fazer parcerias, shopping centers, campanhas, a parte digital. A gente teve que botar do dia para a noite tudo isso para funcionar. Advogados, contadores, todo esse universo trabalhou junto para fazer a rede passar por esse período. As redes de franquias, que eu acredito que boa parte das franqueadoras também fizeram coisas semelhantes. Se a pessoa estivesse sozinha, com um quiosque de alguma coisa sozinha, ela tem que, sozinha, com a cabeça já nervosa, estressada, pensar em todas essas soluções. Acho que essa foi a maior vantagem de você estar dentro de uma rede. Muito bom. Olha aí, a Adri falou já indiretamente de empatia, né? De ouvir muitos franqueados, de se conectar, envolver todos os participantes da cadeia, trazer os fornecedores para perto, colaborar. Sensacional, Adri. Uma baita aula aqui, tá bem gostoso o papo. Infelizmente, a gente está chegando aí nos momentos finais. Tá cheio de apaixonados aqui assistindo a gente, né? Pelas castanhas. O Edgar aqui perguntando onde que ele acha em Sorocaba, né? Você pode até comentar depois. Tem a Iguatemi. Inclusive, o nosso franqueado de Sorocaba está com a gente, olha, acho que há uns 20 e poucos anos já. Lá no... Esplanada Iguatemi, né? Que acho que juntou os dois shoppings. Isso. Legal. A Patrícia também é viciada nas castanhas. Então tá cheio de apaixonados aqui, né? E, bom, a gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais assim, o seu tempo, Rodrigo. É muito gostoso ver você comentar dessa sua história vencedora, uma baita trajetória, uma das grandes lideranças femininas do franchising, e que venham mais. A gente vai convidar cada vez mais as mulheres para falar das franquias aqui, das histórias, né? A gente conversou com a doutora Carla também, e tem muita coisa por vir ainda. Esse é só o 7º Intox de Franchising, e tem muitos outros ainda esse ano. E, Dri, muito obrigado, demais. Eu queria que você
fizesse as suas considerações finais aqui, já convidar o pessoal para visitar, né, os quiosques, para degustar, aproveitar agora o horário do almoço, né? E deixar o seu contato também, quem quiser te achar nas redes sociais, qual que é o caminho, né? Por favor, fica à vontade. Ótimo, Adriano. Antes de mais nada, parabéns pelo programa, adorei participar e assistir alguns outros também, uma delícia ouvir esses bate-papos. E assim, queria convidar todos vocês para tomarem um cafezinho com a gente aqui na sede da NET Bavária. A gente está na Vila Olímpia, na Cardoso de Melo. Se quiser bater um papo sobre franquia, se quiser conhecer mais, de repente abrir a nossa franquia, ainda tem muito espaço disponível para um quiosque ou para uma loja. A gente abriu a primeira loja física, mas vamos crescer através de lojas de rua também. E só um jabazinho aqui, uma franquia enxuta, uma franquia que tem 16 selos de excelência da BF. A gente tem uma série aí de vantagens para os nossos franqueados. Estão todos convidados para conhecer, para experimentar nossos produtos também. Se na tua cidade não tem quiosque, pode pedir pelo delivery, pelo e-commerce também. E uma dica final aqui para vocês todos, quem tiver interesse em franquia, conversar bastante com outros franqueados, falar com eles, ver como é que é o dia a dia deles, ver se você se enquadra nisso, porque eu particularmente sou fã desse modelo. Estou falando não só para quem quer ser franqueado, mas também para quem quer ser franqueador. É um universo apaixonante e com muita gente disposta a ajudar, muita gente disposta a cooperar. Eu mesma confesso, Adriano, que eu fiquei 15 anos associada da BF, 15 anos no mundo do franchising, sem conhecer ninguém, sem pedir ajuda. E a hora que você vai e pede ajuda, você vê quanta gente está lá para te ajudar com dicas, com sugestões, com experiências. Tem muita coisa legal nesse mundo. Tá aí a dica da Adriana. Obrigado. A BF é uma das principais instituições, é a principal do Brasil, uma entidade muito séria que apoia o franchising, que conecta, né, as franqueadoras. Então, e a Adriana faz parte disso também como diretora da área de relacionamento. Obrigado novamente. Vai ter repeteco, eu espero que em breve poder contar contigo novamente para a gente discutir o franchising e fortalecer esse setor que é tão importante para a economia. Um abraço a todos, obrigado pelo tempo, bom almoço, vamos em frente. Valeu! Obrigada, tchau, tchau.